Depois de 8 dias de atividades e a finalização da primeira parte da pré-temporada, o Internacional possui um grande mistério que ronda o seu elenco. Um jogador que não se reapresentou e não se acertou ainda com um novo time. E eu falo de Bryan Romero, jogador que pediu para não se reapresentar no CT Parque Gigante e que neste momento é um grande problema para a comissão técnica e para o departamento de futebol do clube. O que será feito com o argentino? A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre Bryan Romero, jogador que não se apresentou pelo Internacional no início dessa pré-temporada. E está negociando com outro clube. Se fala no Tijuana do México, mas já se passaram 8 dias, 9 dias, se a gente contar essa sexta-feira. E até agora nenhum avanço aconteceu com este jogador. E a direção do Inter se mantém em silêncio sobre tudo o que acontece, assim como os empresários do atleta. O William Thomas falou sobre Bryan Romero na coletiva de abertura da pré-temporada, na última sexta-feira. Fazem 7 dias disso. E de acordo com o William Thomas, o Bryan Romero havia pedido um tempo, 2 ou 3 dias, para que tivesse uma reunião com a sua família e definisse o seu futuro. Essa foi a versão oficial do Inter sobre o caso Bryan Romero. Mas nesse caso a gente tem algumas informações de bastidores, diferentes das que o William Thomas colocou, ou um pouco mais aprofundadas do que o William Thomas colocou. O Bryan Romero ele se recusou a se reapresentar e avisou a direção do Internacional, e isso não faz muito tempo, foi poucos dias antes da reapresentação, que não se reapresentaria, que não gostaria de jogar mais no Internacional, que entende que o melhor para a carreira dele é buscar outro clube na temporada de 2023. O Bryan Romero até terminou a temporada em alta. Se vocês lembrarem, o último gol do Inter na temporada foi do Bryan Romero contra o Palmeiras. Ele toca na saída do goleiro do Verdão e fecha o placar de uma goleada que o Internacional ainda construiu no estádio Beira-Rio na última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, durante a temporada, ele teve algumas oportunidades e acabou não aproveitando. Por exemplo, o jogo contra o Melgar, primeiro jogo de Bryan Romero como titular. Ele não conseguiu render, perdeu alguns gols e acabou sendo marcado de alguma maneira. Depois até teve outras oportunidades, fez gol da vitória do Inter contra o Botafogo, mas não se afirmou como titular. E veio na expectativa de ser titular. Por isso, entende que o seu futuro não é no Internacional. A direção do Inter confirmou em um primeiro momento que ele tem sondagens ou uma negociação que estava em andamento com o Tijuana do México. E ele estava observando e analisando essa proposta. Só que aí entra o grande mistério. Isso já faz uma semana. Já se passaram 7 dias de que Bryan Romero está ouvindo ou conversando com o Tijuana do México e nenhuma definição. Eu conversei com algumas pessoas do Inter nessa semana sobre Bryan Romero, perguntando: tem expectativa dele se reapresentar? E o que me foi dito? Nenhuma definição. O assunto está ainda aberto. E a gente vai ter um período de 10 dias para que ele se resolva. E óbvio que pode vir agora o anúncio oficial do acerto do Bryan Romero com o Tijuana do México. Mas o Inter tem uma preocupação com a demora que isso está acontecendo. Mais do que isso, a pergunta é o que está por trás disso. Por que o Bryan Romero não se acertou? E mais, se o Bryan Romero não se acertou, o que vai acontecer com ele? Nos bastidores do Inter se descarta, tá, a possibilidade dele jogar ainda com o técnico Mano Menezes. Até porque o técnico Mano Menezes, ele não vai aceitar assim um jogador se recusar a se reapresentar. É o grande mistério no momento do Beira-Rio. Ninguém sabe onde Bryan Romero está, o que ele está fazendo e quão perto ele está de assinar um novo contrato. Mas ele está bem distante do Beira-Rio. E com isso, o Inter abre a temporada com o Alemão e Luca. E o Mikael, que está um pouco acima do peso, mas que vai ser mantido no elenco, enquanto o Inter não busca outra opção. E sim, o Inter está no mercado para buscar outra opção, até porque dos 3 que cogitava para essa temporada, 2 apresentaram problemas. O Bryan Romero, que não quis se reapresentar, e o Mikael, que teve esse problema de peso. Vamos aguardar para ver o que acontece com o atacante argentino. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!